Olá, mulheres! Aqui quem fala é a pastora Luciana Ruiz e eu quero compartilhar com você uma palavra que o Espírito Santo de Deus também ministrou ao meu coração. O versículo 11, na verdade, de Filipenses capítulo 4 diz o seguinte: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Uau! Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse versículo, há muitos anos atrás, o Senhor ministrou ao meu coração de uma forma muito intensa, de uma forma muito profunda. E eu quero dizer assim para vocês que adaptar-se, esse é o momento de adaptação. O contexto que nós estamos vivendo realmente é um contexto em que nós vamos ter que nos adaptar, mas como eu trouxe, uma frase que o Senhor trouxe ao meu coração no dia de hoje, adaptar-se sim, desistir jamais. E é um pouquinho disso que eu quero compartilhar com vocês. Por exemplo, você já passou pela experiência de ter apenas duas formas de bolo para você realizar algo grandioso? É exatamente isso, gente. Olha, eu vivi uma experiência alguns anos atrás, algo assim que eu nunca imaginei que eu viveria. É esse momento em que o inesperado ele acontece. É o que aconteceu conosco. Nós estávamos num momento diferente, faz 20 anos aí de ministério, mas nós nunca imaginávamos viver o contexto que nós estávamos vivendo naquele exato momento. E diante desse contexto, nós precisávamos mesmo a nos adaptar a tudo que nós estávamos vivendo naquele tempo, naquele momento. E uma das coisas que aconteceu naquele exato momento foi o seguinte: e agora, o que fazer? Entendeu? Não sei se você já parou em algum momento da tua vida em que você se fez essa pergunta. E agora? O que fazer? E diante de alguns momentos que a gente vive, essa pergunta ela acaba sendo feita. E foi a pergunta que eu fiz naquele dia, naquele momento. Senhor Jesus, e agora? O que fazer? E eu me lembrei deste versículo quando o Senhor ministrou o meu coração sobre nós estarmos prontos realmente a agradecer ao Senhor por tudo e também a nos adaptarmos em todos os momentos, em todas as situações e continuar com o nosso coração tomado de alegria, de gratidão e olhando sempre para o Senhor Jesus. Vamos lá então, deixa eu contar para vocês a experiência, o testemunho de vida. Nesse contexto, nesse exato momento, eu estava assim, eu sempre pedi ao Senhor para que o Senhor me desse sinais, Senhor, olha, manifesta os teus sinais, mostra para mim o que fazer, qual direção tomar, qual caminho percorrer, mas que o Senhor se revele realmente, porque eu não quero correr o risco de fazer nada por mim mesmo, ou correndo o risco também de fazer com que os meus planos eles sejam realizados e não os planos do Senhor. E diante disso, diante daquele momento, eu falei: Senhor Jesus, nós temos conta para pagar, nós temos despesas, como todas as famílias, nós temos as despesas mensais, nós temos que trazer o sustento para dentro de casa, e era um contexto muito delicado, aquele contexto que nós estávamos vivendo. E eu me lembro que enquanto eu estava ali fazendo essas perguntas, a minha irmã entrou, e eu disse para ela: uau, eu não sei mais o que fazer. E eu achei tão interessante que no outro dia, a empresa que ela trabalhava, e parece assim que uma vez por mês eles se reuniam entre os funcionários, cada um levava um prato e eles tinham um momento de confraternização, tomavam um café junto. E ela disse assim para mim: ué, mas por que você não começa a fazer bolos para vender? Bolos caseiros, nossa, tá na moda, você cozinha tão bem, poxa vida. E eu falei: mas peraí, eu faço bolo, eu faço as coisas para casa, é muito diferente de você cozinhar para fora, olha a responsabilidade, de jeito nenhum, não faz, vamos fazer o seguinte, olha, amanhã eu tenho que levar um prato, porque nós vamos ter esse momento de confraternização, faz o seguinte, faz um bolo de cenoura para mim, eu levo. E aí esse bolo você já vai ter o feedback, se o povo, porque geralmente o pessoal faz isso, assim, se ele gosta, se eles gostam, primeira coisa que eles vão querer saber é quem fez, onde comprou, quem comprou e aquela coisa toda.
E aí eu falei, meu Deus do céu, mas até os ingredientes estavam meio escassos lá em casa. Só que Deus é tão maravilhoso, olha só que Deus maravilhoso. E é nesse exato momento de adaptação ao contexto que nós estamos vivendo que nós vamos nos descobrindo e vamos conhecendo, né? Eu falo assim, que vai sendo desenvolvido o talento que o Senhor já embutiu em nós vamos colocando eles para fora, eles vão aí sendo compartilhados. E eu lembro que ao olhar, né, os ingredientes, eu tinha a quantidade corretinha para fazer apenas um bolo de cenoura. E beleza, eu fiquei feliz da vida, porque até então, olha só, até então eu nunca tinha feito um bolo de cenoura sem que fosse aquela coberturinha durinha que geralmente as mulheradas conhecem, ou uma cobertura de leite condensado, brigadeiro, aquela coisa toda. E eu falei assim, poxa, fiquei super feliz, fiz o bolo de cenoura, até aí tranquilo, ingrediente para um bolo de cenoura. Quando eu olhei, eu falei, e agora? Não tem ingrediente para fazer a cobertura. Gente, vocês não têm noção. Eu me lembro que na época nós comprávamos cesta básica. E nessa cesta básica vinha leite em pó. E tipo assim, aquela marca mais bem ralezinha, entendeu? E eu falei, Espírito Santo, e aí, bora, vamos agir em nome de Jesus, o negócio aqui tá pegando pro meu lado. Por quê? Porque o meu desespero que minha irmã ia passar no outro dia cedinho, ela teria que levar aquele bolo pra firma. E resumindo assim, eu fui pra internet e dei uma olhadinha no que eu podia bolar. Resumindo, pra vocês, eu dei um jeito, porque eu não encontrava nada. Eu falei, quer saber? Eu vou dar um jeito aqui, eu mesmo vou bolar uma cobertura. Resumindo para você o seguinte, a cobertura foi feita com leite em pó. Deus é maravilhoso, porque a primeira coisa que eu fiz, Senhor, Espírito Santo, todos aqueles que comerem desse bolo, Pai, que o sabor seja algo extraordinário, que eles fiquem totalmente assim, sabe, satisfeitos mesmo. Beleza, minha irmã passou no outro dia, levou o bolo e ela falou, você não sabe o que aconteceu, já me mandando mensagem depois do café, depois de todo mundo ter experimentado o bolo, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, o quê? Estão querendo comprar o bolo e eu disse que você vende. Eu falei, Jesus amado, gente, presta atenção, eu só tinha 2 formas de bolo em casa. E esse era um desafio e com toda certeza o sinal que o Senhor estava me dando para que eu pudesse então suprir a necessidade do meu lar naquele momento. É uma forma que o Senhor estava me direcionando para que eu pudesse me adaptar àquele contexto, àquela nova realidade e ver realmente a necessidade da minha casa, do meu lar sendo suprida, né? Eu não saberia dizer assim, né, quanto tempo eu faria aquilo, mas naquele momento era a saída, né, que nós precisávamos. E o desafio era o quê? Porque até então eu cozinhava para minha casa, eu fazia os bolos, se eu fosse receber uma visita, alguém em casa, nada além disso. Então eu não tinha a forma, né, o suficiente para realmente fazer algo grandioso. Mas então tá, as coisas começaram a fluir, começaram a acontecer. Ela fez propaganda e as coisas começaram a fluir. E resumindo totalmente a história para vocês, um negócio que vai ficar muito longo, vocês vão ficar cansados. O que aconteceu? Nesse período também, nós pastoreávamos, né, uma congregação em Campinas. Então nós ficávamos, Itu, toda semana, quinta-feira, nós íamos para Campinas. E aí o pastor começou a fazer propaganda, mandando, gente, quinta-feira a gente está indo para aí, a pastora está fazendo bolo caseiro para vender, quem quiser faz encomenda. E eu fiz assim, até terça-feira no máximo, para que o pessoal faça as encomendas, né? Beleza, aconteceu um detalhe que assim, surreal. Eu tinha, fora os pedidos de Itu, para levar para Campinas, 10 bolos caseiros. Aí a pergunta é, como fazer tantos bolos com apenas 2 formas? E vocês não têm noção, o lugar naquele momento, a casa que nós morávamos naquele momento, o negócio era só Jesus da causa, tipo minúsculo, entendeu? E eu tinha um forno, pensa o pânico, o pavor,
todo mundo se agilizando, eu, amor, pelo amor de Deus, vai comprar fuma, e aí já não consegui achar o modelo, né, que eu tinha feito primeiro, que poderia ser usado como molde, só sei que foi uma correria. Aquele momento assim, faz, Jesus amado, e sabe aquele desejo assim, pode parar com essa palhaçada, eu vou desistir, não vai dar certo. De repente, eu falei, não, o Senhor trouxe isso como uma saída, o Senhor fez com que tudo isso acontecesse. Foi algo assim, que não tinha como não ver as mãos de Deus. Resumindo, eu usei as duas formas. E aquela semana, tipo, era um tal assim, coloca um pra assar, tira, põe, foi feito. Com duas formas. O negócio foi assim, coisa de outro mundo. Eu fiquei o pó. Mas sabe o que eu quero dizer para vocês? Muitas situações vão vir, sabe? Situações difíceis mesmo, onde nós vamos ter que olhar para aquilo, porque, na verdade, são situações que nós temos que encarar aquilo como grandes desafios. E era o desafio que estava sendo colocado diante de mim naquele momento. Então, assim, ou eu encarava aquele desafio, ou eu desistia. Mas eu me lembrei do quê? Eu pedi ao Senhor um sinal. Eu pedi para que o Senhor me esclarecesse, me instruísse, me direcionasse no que eu poderia fazer para que naquele momento, né, a necessidade fosse suprida. E o Senhor me fez lembrar, olha, você está tão acostumada a cozinhar para a tua casa, para o teu lar, para tuas filhas, para os amigos que chegam, você tem esse coração tão disponível, né, tão generoso em estar servindo. Então use agora do talento que eu te dei para realmente fazer algo que agora vai ser usado para que a necessidade financeira do teu lar, da tua casa, seja suprido. Vivendo bem em todo momento e realmente aprendendo a se adaptar ao contexto em que nós estamos vivendo. O que eu quero dizer para você? Às vezes você está num momento como eu estava naquele dia. Você está vivendo um momento difícil, onde você olha ao teu redor, onde você olha à tua volta e a pergunta é, e agora? O que fazer? Olhe para dentro de si. Comece a analisar aquilo que o Espírito Santo de Deus colocou em você. Aquilo que o Senhor Jesus plantou em você. Às vezes você ainda não conseguiu ver porque você está focando demais nas adversidades, você está focando demais nas dificuldades. Mas para só um pouquinho. Analise só um pouquinho aquilo que o Espírito Santo de Deus, aquilo que o próprio Deus colocou em você, o talento que Ele plantou em você. Quem sabe seja exatamente este talento, né, que Ele vai usar para que algo seja desenvolvido e tudo aquilo que você tem buscado ser suprido, né, tudo aquilo que você tem buscado viver realmente traga, né, essa satisfação e você então tenha condições de desfrutar do melhor, né, do Senhor para a tua vida, para a tua casa. O que eu quero dizer para você? Aprenda neste momento a se adaptar, né? Não é desistir, mas é só fazer uma certa adaptação, alguns ajustes que vão ser totalmente necessários para que você então viva e contemple a provisão do Senhor nos mínimos detalhes. Eu creio que diante a toda essa experiência que você vai começar a viver nesse tempo de adaptação, lá na frente, você vai poder olhar e vai poder dizer, uau, eu passei, eu venci e hoje isso tudo gerou em mim tanto aprendizado, isso gerou em mim tanta maturidade que a minha visão hoje ela é totalmente diferente, sabe? Tudo isso que eu vivi, toda essa experiência que o Espírito Santo de Deus me concedeu, eu posso dizer para vocês hoje que me fez realmente uma mulher com uma visão totalmente diferente. Hoje eu tenho uma visão, para a glória de Deus, uma visão ampliada. Dificilmente você vai me ver se abatendo por situações que muitas vezes nós estamos vivendo.
Dificilmente. Por quê? Porque tudo isso gerou em mim, sabe, uma dependência total no Senhor. O Senhor tem me feito, dia após dia, confiar plenamente nele e sempre, sempre o colocar à frente de todas as coisas, me fazendo compreender, olha, enquanto você me colocar à frente, enquanto você me colocar como o Senhor da tua vida, você pode ter certeza, muitas vezes Ele não vai me livrar de viver aquela situação, mas Ele vai me instruir, vai me dar estratégias para passar por ela e vencer. E foi o que aconteceu nesse momento da nossa vida. O Senhor não nos livrou de viver aquele momento, mas o Senhor nos deu estratégias para vencer todo aquele momento. E hoje eu não faço mais bolo para vender, porém hoje eu sou grata ao Senhor por esta experiência que eu adquiri nele nesse momento das nossas vidas. E que você traga isso para a tua vida e para o teu coração. Nem tudo está perdido. Olha a tua volta, como se diz, se adapte mesmo a esse contexto e aprenda com ele. Eu tenho certeza, algo tremendo e sobrenatural o Senhor fará em você e através de você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.